Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos lá então para a nossa segunda videoaula. A última aula eu expliquei sobre darwinismo e lamarckismo, e as teorias aí da evolução, do transformismo. E os impactos que essas teorias geraram e causaram no meio científico e na sociedade como um todo. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu alguma parte daquela aula, pode mandar no WhatsApp, tá bom? Hoje eu vou acessar o sistema para corrigir a resposta de vocês e dou uma devolutiva no grupo, tá certo? Eu mando lá por escrito as respostas, tá? Corretas. Hoje a gente vai iniciar o grupo 4. Como ciências biológicas tem uma aula só por semana, então os grupos acabam sendo pequenos. Esse grupo 4, ele não é diferente, ele também é bem curto, só que já é um conteúdo mais específico, um pouquinho mais demorado para trabalhar. Então a gente vai bem devagarzinho, tá? Até porque a gente está adiantado, pela primeira vez na vida, Mas enfim, vamos lá. Então, pessoal, se vocês pegarem o grupo 4 logo no início, é que eu estou sem o grupo 4 aqui, tá? Não peguei ainda na escola, então eu não sei exatamente a página. Mas é a primeira página aí do grupo 4, tá? Da parte de ciências biológicas. Então vamos lá. Ele começa falando, o título ali, é sobre DNA. Mas antes de falar sobre DNA, a gente tem que falar um pouquinho sobre a história, como foi descoberto, aonde fica o DNA nos seres vivos, para depois começar a falar especificamente da estrutura, função, funcionamento do DNA, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, qual é a diferença de célula eucarionte para célula procarionte? A gente aprende isso desde lá do 5º ano, não, sexto, desde o 6º ano a gente aprende isso. Pessoal, procarionte são todos aqueles seres vivos, cuja célula não possui núcleo, tá? Ela não tem núcleo e nem organelas membranosas. Quais seres vivos são esses? Bactérias, cianobactérias e árqueas, ou seja, são seres unicelulares pertencentes ao reino Monera. Vocês lembram disso? Então, somente bactérias, cianobactéria e árquea são seres cujas células não possuem núcleo nem organelas membranosas. O que seria uma organela membranosa? Lembra aquelas organelas celulares que a gente viu no passado? Mitocôndria, cloroplasto, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Tudo isso são organelas membranosas. A única organela não membranosa de uma célula é o ribossomo, E o ribossomo, então, está presente aí nos seres procariontes também, que a função é produzir proteína, certo? Por que eu estou falando isso de novo, de procarionte e eucarionte? Porque é o seguinte, o DNA, que é o que a gente vai usar nesse capítulo, ele fica principalmente no núcleo das células eucariontes. Ele está localizado no núcleo, concentrado ali no núcleo. Na célula procarionte, como não tem núcleo, aonde fica esse DNA? A gente fala que ele fica disperso no citoplasma. Por que disperso, entre aspas? Porque ele também não fica ali solto no citoplasma, para lá e para cá, que nem um perdido ali, Não, ele fica disperso no citoplasma, sem uma membrana ali, nuclear, um envelope nuclear delimitando o DNA, o material genético, só que ele fica numa região dentro da célula procarionte. Essa região chama nucleóide, tá bom? Então, assim, ele fica no citoplasma sem ter o envoltório nuclear, sem estar dentro de um núcleo, fica ali mesmo no citoplasma, mas numa certa região específica, chamada nucleóide, ok? Gente, os primeiros microscópios, eles começaram a surgir lá para o século XVI. Mas é lógico, eram microscópios rudimentares. A primeira vez que o núcleo foi observado foi por um cientista da Áustria, tá? O Franz Bauer. O Franz Bauer, ele observou pela primeira vez no microscópio o núcleo de uma célula. Ele foi o primeiro ali a observar o núcleo. Em 1830, mais ou menos, o Robert Brown, ele é um inglês, Aliás, era um inglês, porque já morreu, em 1830, imagina. Ele foi um dos primeiros cientistas a descrever
sobre o núcleo, tá? Então ele observou também o núcleo e foi um dos primeiros a fazer uma descrição, uma breve descrição sobre o núcleo, que a maioria dos núcleos fica na região central da célula, tem formato esférico, né? Só que assim, lembrando, gente, que em 1830 os microscópios já eram melhores, né? Mas assim também, era uma coisa simples, você não conseguia ver estruturas muito complexas, muito pequenininhas, né? O núcleo de algumas células já era visível ali no microscópio da época. No mesmo século, em 1860 mais ou menos, um outro cientista, né, que era um bioquímico, que estudava bastante a parte de composição química dos elementos, né, a composição química dos seres vivos, né, na verdade, esse bioquímico ele fez experimentos com o núcleo e ele descobriu que o núcleo tinha um caráter mais ácido, tá? Vocês vão ver em química que as substâncias podem ser ácidas, básicas ou neutras. Então assim, tem uma escala de pH que vai do 1 ao 14, né? O 7 é o neutro. Então, por exemplo, a água que a gente bebe, geralmente o pH é 7, é uma substância neutra, né? Aí o limão, uma substância bem ácida, o pH do limão vai ser quanto? Por volta de 2. Ou seja, quanto mais para baixo do 7, quanto menor o pH é mais ácido. Quanto maior que 7, o pH é básico ou alcalino. Uma das substâncias mais básicas alcalinas que a gente conhece é a soda cáustica. E tudo que é extremo acaba queimando. Então, se pegar uma coisa extremamente ácida ou extremamente básica, ela vai causar uma queimadura na nossa pele, tá bom? E aí, esse cientista, o Johann, né? Em 1960, o Johann, que ele descobriu? Johann Mischer, tá o nome dele. Ele descobriu o quê? Que o núcleo tinha um caráter ácido, levemente ácido, né? Lógico, não vai queimar ninguém, né? Até porque está dentro do nosso corpo. Então, o núcleo tinha um caráter ácido. E ele chamou as substâncias que tinha dentro do núcleo de ácidos nucleicos. Por quê? Era uma substância levemente ali um caráter ácido e ficava dentro do núcleo. Então, ele chamou de ácido nucleico. Ponto. Só que ele não sabia o que tinha lá exatamente. Tá? Então, gente, toda a parte aí, até descobrir o que é o DNA, a estrutura dele, a função, isso foram pesquisas ali desde 1800, né, até recente, né, até hoje pesquisa. Mas demorou mais ou menos um século e meio entre a descoberta do núcleo e a descoberta da estrutura do material genético, que é o nosso DNA, tá? Lá por volta de 1950 que aconteceu essa descoberta. Então, para vocês verem como a ciência, ela é uma coisa assim, que vai caminhando e um cientista, ele acaba incentivando o outro a continuar a pesquisa. Então, lembra que eu comentei sobre Lamarck? Lamarck falou muita besteira. Não é assim. Por vários motivos. Primeiro, que tem coisas que ele falou que faz um certo sentido. É lógico, em outra proporção, mas faz, né? E segundo, que ele foi um dos primeiros ali a defender seriamente o transformismo. Então ele deu continuidade ali no estudo, ele deu um incentivo para começarem a estudar de novo o transformismo. Então toda a contribuição que os cientistas fazem, né, mesmo que de repente ele tenha um estudo que não tem muito sucesso, mas ele tem uma contribuição significativa, tá? Para dar continuidade no estudo. Enfim, então essa é uma historinha aí rapidinha sobre o núcleo, tá? Sobre a observação, a descrição do núcleo. Aí teve só comentar mais teve um outro cientista, o Babiani, enfim, o Babiani. Esse cientista fez um experimento chamado merotomia. O que é merotomia? Ele não só observou e descreveu o núcleo, como que ele fez um experimento com o núcleo. Ele era um zoólogo, né? Ele estudava os animais. O que ele fez? Ele pegou um protozoário. O protozoário não é animal, mas é quase, né? A gente fala que é um animal unicelular, mas na verdade não é, porque ele é unicelular. A principal diferença entre protozoário e animal é que animal é pluricelular e protozoário é unicelular. Mas protozoário é heterótrofo, eucarionte, a maioria deles tem movimento, né? Se locomove ali por cílios ou flagelos. Então ele lembra muito um animal, né? Mas uma única célula, então não é animal. Ele pegou um protozoário chamado ameba, né? Todo mundo já ouviu falar no ameba, e ele fez vários experimentos. O que ele fez? Ele pegou uma ameba e tirou o núcleo dela. E observou. O que aconteceu com essa ameba? Morreu.
Aí ele pegou 2 amebas, tá? Tirou o núcleo das 2. Em uma delas ele colocou o núcleo da outra e a outra deixou sem núcleo. Aquela ameba que ele colocou o núcleo da outra conseguiu sobreviver, tá? E fazer suas funções vitais. A outra que ficou sem núcleo morreu. Ele pegou uma ameba e seccionou, cortou a ameba, meio que no meio assim. Só que um pedaço, um fragmento ficou com o núcleo e o outro sem. O fragmento que ficou com o núcleo conseguiu se regenerar. O fragmento que ficou sem o núcleo não se regenerou, degenerou, ou seja, morreu. Então o Babiani ele percebeu o quê? Isso no século XIX, tá? Mais ou menos naquela época dos cientistas que foram estudando o núcleo, por volta de 1800, 1840, tá? 1800 e pouco. O que ele percebeu? Que o núcleo ele tem um papel muito importante no controle do metabolismo celular, tá? Então o núcleo ele tem ali uma função vital na célula, que sem o núcleo a célula morre. Que isso hoje pra gente representa? Hoje a gente sabe que o núcleo é possuidor de material genético e o material genético controla todo o metabolismo da célula e consequentemente todo o metabolismo do nosso corpo. Mas na época não se conhecia ainda, eles não conseguiam enxergar o que tinha dentro do núcleo, não tinha microscópio eletrônico, supermicroscópio, tá? Não tinha ainda essa tecnologia para descobrir isso. Então, pessoal, o século XIX foi decisivo em relação à descoberta do material genético, mas inicialmente descobrindo as funções, as estruturas do núcleo, tá? Beleza. Aí mais uma pergunta, o que é metabolismo que eu falei? Né? Que o DNA controla o metabolismo. O que é metabolismo? O que é essa palavra? Pessoal, metabolismo é um conjunto de reações químicas, tá? Que mantém as células vivas. Metabolismo são todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo. Eu digerir um alimento, eu fazer processo de respiração, tudo isso faz parte do meu metabolismo. Aí até quem frequenta a academia e tal, às vezes o professor da academia fala, fulano tem metabolismo lento, fulano tem metabolismo acelerado. O que significa isso? Metabolismo acelerado é aquela pessoa na qual as reações químicas ali no corpo acontecem de maneira muito rápida, então ela gasta muita energia. Então é aquela típica pessoa que pode comer e não vai engordar, né? É lógico, isso com o tempo pode mudar, tá bom? E tem gente que tem um metabolismo mais lento, é aquela pessoa que por mais que ele faça o regime, evite comer tais coisas e acaba sempre lutando contra a balança, né? Metabolismo mais lento. E tem depois o metabolismo regular, né? Se a pessoa come muito só, ela engorda, se ela comer menos, ela emagrece, tipo, metabolismo regular, ok? E isso vai mudando com o tempo. Eu, por exemplo, não engordava nem com pedra, podia comer o que quisesse. Hoje, já se eu comer demais, eu engordo um pouco, tá? Mas meu metabolismo ainda é acelerado, porque pelo que eu como, eu ainda sou magro, né? Mas enfim, vamos lá. Pessoal, agora vamos entrar na parte mais específica, que é o DNA, que é o material genético, que é o chamado ácido nucleico, né? Que foi lá nomeado em meados de 1800. Pessoal, em 1950, mais ou menos, né? Meados do século 20, 2 cientistas norte-americanos, o Watson e Crick, né? Francis Crick e James Watson. Então a gente fala que é a teoria do Watson e Crick. Então esses 2 cientistas, por meio, lógico, de ajuda de microscópio eletrônico, né? Mas por meio de cálculos matemáticos, físicos, né? Cálculos bem complexos, eles descobriram, né? Como que é a estrutura do material genético nosso, do DNA. Hoje, mesmo se eu colocar no microscópio eletrônico bom, é complicado a gente ver a estrutura do DNA certinha, porque o DNA, gente, ele é um nível molecular, né? Ele é menor do que uma organela, né? Ele está dentro ali de estruturas, né, celulares. A organela você até consegue enxergar bem no microscópio eletrônico, mas o DNA, que é menor ainda, você não enxerga tão bem. Então, o que acontece? Esses cientistas propuseram um modelo do DNA por meio de cálculos físicos, matemáticos extremamente complexos. Então, vamos lá. O que eles descobriram? Que o DNA
ele tem uma dupla hélice, certo? Ele é como se fosse uma escada, tá? Só que é uma escada retorcida. Então é como se fosse uma escada de cordas, toda retorcida. E tem os degraus, tá? Cada degrau daquele lá do DNA, cada risquinho, seria uma base nitrogenada. Então é assim, gente, ó, todas as substâncias orgânicas são formadas por partes menores. Então, por exemplo, se eu pegar uma proteína, a proteína é um conjunto de aminoácidos. Vocês viram isso no passado. Se eu pegar um lipídio, né, gordura, óleo, ele é formado por vários ácidos graxos. Então, assim, cada substância pode ser formada por partes menores, né, cada substância orgânica. O DNA não é diferente. O DNA, né, se eu pegar uma estrutura de uma molécula inteira de DNA, lá retorcida, ela é formada por unidades menores chamadas nucleotídeos, tá? Gente, o nucleotídeo, ele tem 3 componentes. Fiz um esquema aqui. O componente circular, ele representa um grupo fosfato, que é uma molécula que tem um elemento fósforo, tá? Um elemento químico fósforo, então é um grupo fosfato. Ele tem um açúcar, tá? Só que é um açúcar com 5 carbonos, então é um açúcar chamado de pentose, né? Porque é um açúcar com 5 carbonos. E uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada seria exatamente a cordinha da escada. Como o DNA é uma fita dupla, vai ter um nucleotídeo desse lado, um nucleotídeo do outro lado. E eles vão se ligando, tá? Então, os dois cientistas aí em conjunto, né, o Watson e Crick, eles descobriram esse formato de escada retorcida, né? Essa dupla cadeia da molécula de DNA formada por nucleotídeos. Isso já foi um grande avanço para a época. Mas qual a importância de a gente saber a estrutura do nosso DNA? Como o nosso DNA comanda nosso corpo, a gente sabendo, conhecendo a estrutura, o funcionamento dele, a gente consegue manipular isso, né? Fazer tratamento para algumas doenças, manipular isso geneticamente para tratar algum problema, enfim. Quanto mais a gente conhece o nosso corpo, mais fácil da gente descobrir ali como ele funciona, né? Para várias coisas, né? Não só curiosidade, mas para resolver problemas, né? Nosso corpo, etc. E você também sabendo isso tudo do DNA, como as bactérias, por exemplo, também têm DNA, os vírus também podem ter DNA, eu consigo de repente saber qual medicamento eu tomo para eliminar aquela bactéria com aquele respectivo DNA no meu corpo, tá? Então é muito importante saber a estrutura, né, do que controla o nosso organismo, ok? Então, gente, só retomando, isso aqui é um grupo fosfato. Vocês vão ver na apostila que o grupo fosfato ele vai ter lá um fósforo no meio e vários outros elementos aqui, né, hidrogênio, oxigênio, carbono. Aqui a pentose e aqui a base nitrogenada, ok? A base nitrogenada do DNA pode ser de 4 tipos. São as letrinhas lá que tem na molécula do DNA que vocês vão ter que guardar. A de adenina, C de citosina, G de guanina e T de timina, ok? O C sempre vai se ligar com o G e o A sempre vai se ligar com o T. É sempre dessa maneira. Então, se eu tiver uma molécula de DNA lá com os degraus, né, que são as cordas da escada que eu comentei, né, as cordas e os degraus. Cada degrau é um conjunto de uma base nitrogenada de um lado, uma base nitrogenada do outro. Se de um lado vai ter A, desse aqui vai ter que ter obrigatoriamente T. Se aqui vai ter T, aqui obrigatoriamente vai ter A. Se aqui tem a C, obrigatoriamente aqui vai ter a G. Entenderam? Então no DNA, as bases nitrogenadas, né, a adenina sempre vai se ligar com a timina e a citosina sempre vai se ligar com a guanina. Ok? Mas só tem... Por que chama ácidos nucleicos? Só tem um ácido nucleico? Só tem o DNA? Não. Existe também o RNA. Qual é a diferença? RNA, a principal diferença é que ele não é uma fita dupla igual ao DNA. Ele é uma fita simples. Certo?
E o RNA não tem a base chamada timina. No lugar, ele tem uma base chamada uracila. Então, o RNA também tem 4 bases. Adenina, citosina, guanina, igual ao do DNA. E uracila, que substitui a timina no DNA. Mas qual é a função do RNA, já que é o DNA que comanda a nossa célula? No nosso corpo funciona da seguinte maneira. O DNA, ele passa a informação genética para o RNA sai do núcleo, vai lá para o citoplasma, vai lá nos ribossomos e produz proteína. Essa proteína que ele vai estar produzindo é o que vai estar comandando o nosso corpo. O que dá, por exemplo, cor para a pele, a nossa altura, o nosso metabolismo. O que controla o nosso corpo são as proteínas. Mas quem que dá a informação genética para produzir aquela proteína daquele jeito é o DNA, por intermédio do RNA. Vocês vão ver que tem vários tipos de RNA. O RNA que é formado ali no núcleo e vai para o ribossomo, ele é chamado de RNA mensageiro, porque ele leva a mensagem do DNA para o ribossomo e produz a proteína. Vou dar um exemplo bem simples. O leite tem um açúcar chamado lactose, ok? Quando a gente ingere derivado de leite ou o próprio leite diretamente, a gente acaba absorvendo, ingerindo esse açúcar, a lactose. Essa lactose, ela tem que ser digerida para as células absorverem. Ela tem que ser quebrada em moléculas menores. Para ela ser quebrada em moléculas menores, eu tenho que produzir no meu corpo uma proteína chamada lactase. Quem dá a informação genética para eu produzir essa proteína é o meu DNA. Se eu tiver alguma falha no meu DNA e ele não consegue mandar informação para produzir a proteína chamada lactase, o meu corpo não digere a lactose. E aí eu sou intolerante à lactose. Entenderam? Então quem que está digerindo a lactose? Uma proteína. Mas quem que está mandando produzir aquela proteína? O DNA. Então, gente, o DNA ele controla todo o nosso metabolismo, cor de pele, digestão de alimento, ele controla tudo, tá? Cor do olho, do cabelo, ele controla tudo por meio de proteínas, ok? Então, o DNA manda informação para o RNA e o RNA vai lá no ribossomo e faz o ribossomo produzir proteína que controla todo o nosso metabolismo. É assim que funciona. Só que tem, por exemplo, seres vivos que tem somente RNA. Por exemplo, o vírus, ele pode ter ou DNA ou RNA. O vírus, a gente nunca vai ter os 2 ácidos nucleicos. O vírus ou tem um ou tem outro. Ok? Nós temos